E aí, pessoal do sétimo ano, vamos lá, mais uma correção de exercícios. Hoje, páginas 301, 306, 314 e 315 do livro 2. Com isso, fechamos todos os exercícios do livro 2. Tá? Então, lá na página 301, exercício 1, ele diz: no período de 1975 a 2012, o acréscimo de 1 bilhão de pessoas foi atingido em períodos bem mais curtos, 12, 13 e 15 anos. Explique as possíveis causas para o crescimento populacional mundial ter sido mais acelerado nesse período. Então, o que ajudou muito foi os avanços tecnológicos na medicina. Então, por exemplo, maiores e mais eficientes tratamentos para doenças diversas, né, tanto infecciosas como de outros tipos. A vacinação foi fundamental nisso, porque antigamente existiam diversas doenças que hoje são consideradas erradicadas e que matavam muita gente, né, inclusive muitas crianças, né, e foram reduzidas, né, a taxa de mortalidade infantil, mas não só, né, também a taxa de mortalidade de adultos e idosos. 2. Se o índice de crescimento da população continuar aumentando, a poluição atmosférica aumentará? Por quê? Cite outros exemplos de impactos ambientais que poderão ser gerados. Então, conforme a população aumenta, demanda-se mais produtos. Se demanda-se mais produtos, precisa de mais indústrias, consequentemente, aumentará a quantidade de poluição produzida nessas indústrias. E se tem mais gente também, vai ter mais gente comprando o quê? Carro e mais gente utilizando veículos. Então isso também pode aumentar a poluição atmosférica. 3. Será que o planeta tem espaço para essa população estimada para 2054? É possível manter a saúde e os recursos para todos? Reflita e discuta com os colegas. Então, essa resposta é pessoal, né? Se o planeta tem espaço para a população estimada em 2054, então lá no texto que vocês leram para responder essas questões, eu acredito que sim, né? Porque ainda existem boa parte do planeta que ainda não é habitada. Porém, acho que vai ser difícil manter saúde e recursos para todo mundo, porque os recursos são finitos. E se a população crescer rápido demais, né, e as cidades não derem conta, se não for criada uma infraestrutura, não for fornecido saneamento básico, pode ser que seja difícil, sim. Então, cada um de vocês vai dizer a resposta, o que vocês acham, se vai ser possível ou não, tá bom? 306. Exercício 1. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o que é saúde? Então, a OMS define como saúde representa o estado completo de bem-estar físico, mental e social de um indivíduo, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Ou seja, não adianta só você não ter um agente parasitário, uma doença infecciosa que não esteja acontecendo em você. Você também precisa de outros fatores, que é o quê? Sanidade mental, saúde mental, certo? Então, um bem-estar físico, porque você, por exemplo, se sofreu alguma lesão que causa alguma debilidade, isso é ruim, isso vai prejudicar a sua saúde. E social também, é bom que você tenha um bom convívio social para que você tenha uma boa saúde, para você ter uma vida saudável. 2. Qual o papel dos governantes para garantir saúde à sociedade? Então, o que os governantes têm que fazer é promover ações, né, de prevenção e tratamento de doenças, fornecer o saneamento básico, vacinas, educação e informação para a sociedade. Ou seja, como eu falei para vocês no Tira Dúvidas, o saneamento básico ele é o início de tudo. Ele é fundamental ali para garantir a saúde das pessoas. Coleta de lixo, né, água potável, tratamento de esgoto. Prevenção de doenças, por quê? Por exemplo, com campanhas de vacinação, né, fornecendo vacinas, e educação e informação, porque é muito importante você entender como são transmitidas as doenças, quais tipos de doenças que existem, para você poder identificá-las
e imediatamente você procurar um médico e também ter informações de saber como evitar pegar essas doenças. 3. Qual é o papel de cada indivíduo na garantia da saúde à sociedade? Então, cada indivíduo ele deve ser responsável por assegurar o bem-estar da sociedade. Então, o que cada um tem que fazer? Se cada um cuidar de si, né, prevenindo doenças, então, por exemplo, na situação que a gente está agora do Covid, evitando espalhar o vírus, né, tomando as precauções, tudo. Se cada um faz a sua parte, se cada indivíduo faz a sua parte, a gente ajuda todo mundo. Então, cada indivíduo ele tem um papel fundamental em evitar propagar essas doenças. Né? Então, ele tem que prevenir e buscar conhecimento para saber, né, como se faz essa prevenção. 4. O que são doenças adquiridas e de que maneiras podem ocorrer? Então, as doenças adquiridas são aquelas que o indivíduo contrai no ambiente em que ele vive. Então, pode ser um agente físico, né, que é, por exemplo, um tipo de energia, fogo, corrente elétrica, radioatividade, químico, diversas substâncias, ácidos, detergentes, inseticidas, medicamentos. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que acham que medicamento bom, sim, eles são ótimos, mas você não pode tomar indiscriminadamente nem na quantidade errada, porque eles podem fazer muito mal, tá? E os mecânicos, então, por exemplo, corte, perfuração por objetos e biológicos que vão ser lá, os micro-organismos, fungos, né? Também estão dentro ali dos micro-organismos e vermes. Então, na 314, após a leitura do texto, ativistas antivacinas podem trazer doenças erradicadas de volta ao Brasil? Responda as questões a seguir. A. Você sabe quais são as vacinas indicadas no calendário nacional de vacinação? Pesquise quais são as vacinas indicadas para a sua idade. Então, eu fui lá e busquei, imagino que vocês também foram atrás disso. Então, lá no site do Ministério da Saúde, ele diz diversas vacinas que devem ser tomadas ao longo da vida. Então, dentro da faixa etária de vocês, temos, então, no caso aqui, para meninas de 9 a 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos, a vacina contra HPV, que previne o papiloma vírus humano, que pode causar câncer e verrugas genitais. Então, é muito importante essa vacina. Então, de 11 a 14 anos, meningocócica C, conjugada. Nome complicado, né? Para prevenir doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis, do sorogrupo C. Então, uma bactéria. 10 a 19 anos, então, contra hepatite B, febre amarela e dupla adulto, que essa dupla adulto previne difteria e tétano. A tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola e a pneumocócica 23 valente. Então, ela previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo. Então, pneumococo é um tipo de bactéria que pode causar diversas infecções. Então, pode começar com uma otite e causar a meningite, né? Ou, se for para o pulmão, pneumonia. Então, como vocês veem aí, diversas vacinas muito importantes para evitar diversas doenças muito importantes. Então, por exemplo, hepatite B pode levar à morte, né? Febre amarela também. Então, é muito importante tomar todas essas vacinas. E isso está aqui na fonte, no site do Ministério da Saúde, tá bom? Então, se vocês colocarem Calendário Nacional de Vacinação, vai aparecer esse site que aparece todas as vacinas, para tomar desde bebê até quando você é idoso. E B, você acha importante estar atento às datas de vacinação? Então, isso é uma resposta pessoal, mas espero que vocês achem sim que é importante estar atento às datas de vacinação. Por quê? É aquela história que falei, né? Todo indivíduo é responsável por evitar as doenças, pelo bem-estar da sociedade. Então, é importante você estar atento ao calendário de vacinação para você poder tomar as vacinas e se prevenir dessas doenças e você não ser um propagador dessas doenças, porque você não se vacinou, tá? Na página 315,
ele pergunta o que são indicadores de saúde. Então, o que são, né? São medidas sintetizadas, pode ser em tabelas, gráficos, né? Com uma informação sobre uma dimensão ou estado da saúde de uma população. Então, você pode saber lá a taxa de mortalidade naquela população, ou a taxa de bebês saudáveis que nasceram em determinado local. Então, isso é um indicador, então você vai representar isso numa tabela ou num gráfico. Tá? 2. Os indicadores de saúde de uma cidade mostram que a poluição atmosférica aumenta ano a ano. Explique por que essa informação é importante para verificar a qualidade de vida das pessoas. Então, se a poluição atmosférica aumenta, o que você pode fazer? Não pode fazer muita coisa. Por quê? Você vai respirar outro ar? Não tem como. Só tem aquele ar que está ali. Se ele estiver poluído, você vai sofrer com ele. A água, por exemplo, se você souber que a água está contaminada, o que você pode fazer? Você pode não tomar aquela água, procurar outra água para tomar. Agora o ar não tem jeito, você vai respirar o ar poluído. E o que isso vai te causar? Principalmente doenças respiratórias. Então, esse índice de poluição atmosférica, você pode saber os riscos, né, à saúde humana que isso pode estar causando, né, e consequentemente afetando a qualidade de vida das pessoas. B. Cite algumas medidas que os governantes podem tomar, né, ter para diminuir esses índices. Então, por exemplo, fiscalizar as fábricas na questão de quantidade de poluentes que elas estão emitindo. Então, existe legislação ambiental que obriga as fábricas a utilizarem filtros, tratarem os gases que elas produzem, né, para diminuir a poluição atmosférica. Além disso, estimular o uso de transportes menos poluentes, por exemplo, bicicleta, ou agora que é mais novo, né, patinete elétrico, tem bicicleta elétrica, esses tipos de transporte, e também a estimular os fabricantes de automóveis a produzir veículos menos poluentes. E também pode ser também estimular o uso de transporte público. 3. Qual a importância do saneamento básico para uma população de um bairro, uma cidade ou um país? Então, o saneamento básico evita o quê? A proliferação de doenças e contaminação dos cursos de água. Então, por exemplo, se você não joga esgoto nos rios, lagoas e mares, você evita a proliferação de doenças, né? E você mantém a saúde da população, né? Então, como eu já tinha conversado com vocês, o saneamento básico é fundamental para evitar diversas doenças. 4. Quais são os principais órgãos do sistema imunológico humano? Então, tem alguns, né? Então, por exemplo, a medula óssea vermelha, o timo, linfonodos, o baço, tonsilas, que fica aqui no pescoço, né, na garganta, e placas de Peyer. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá bom? Mas que fica lá nos intestinos. Então, todos esses órgãos atuam na defesa imune do nosso corpo. 5. Do que são feitas as vacinas e como agem em nosso organismo? Então, elas são feitas de antígenos de partes de micro-organismos, né, que causam as doenças. Eles podem ser vivos atenuados. O que isso quer dizer? Ele é vivo, ele pode infectar, mas ele não vai causar a doença grave, tá? Você não vai nem perceber que teve a doença, que foi infectada ali, o seu corpo rapidamente vai saber lidar com aquele micro-organismo e combater ele. Tá? 6. De acordo com o Ministério da Saúde, desde 2010, vem sendo implementada uma carteira de vacinação digital. As vacinas ficam registradas em um sistema de informação de imunização e os agentes de saúde dos postos que já têm esse sistema podem acessar essas informações. Porém, os postos que ainda não têm esse sistema continuam utilizando a carteira de papel. Como a carteira de vacinação digital pode auxiliar na prevenção de doenças? Como essa carteira pode auxiliar na elaboração de indicadores de saúde,
converse com seus colegas e seu professor e depois anote suas conclusões no caderno. Pergunta bem grande, né? Mas vamos lá para a resposta que é grande também. Então, a carteira digital, como qualquer sistema digital, facilita a vida. Por quê? Você pode facilmente ter acesso a um banco de dados que vai ter todas as informações, você vai saber quantas pessoas se vacinaram, quem foi vacinado, tá? E quais vacinas está faltando se tomar. Então, essas informações digitais são muito mais fáceis de você conseguir elaborar os indicadores de saúde, né? Então, você vai conseguir facilmente saber quantas pessoas foram vacinadas, né? Para mostrar grupos de risco, por exemplo, e auxiliar campanhas mais direcionadas. Então, está tendo uma campanha de vacinação contra a gripe. E aí foi visto que talvez um determinado grupo não se vacinou em grande quantidade, uma quantidade satisfatória, e você faz uma campanha específica lembrando aquele grupo para ir lá se vacinar. Então, o que acontece? A carteira de papel é fácil as pessoas perderem e acabarem não tomando as vacinas. Então, o que vai acontecer? Então, se você perdeu o cartão, você não vai saber quais vacinas você tomou, e aí a pessoa acaba desistindo de tomar a vacina, e o que vai acontecer? Ela pode se tornar um potencial transmissor da doença, porque ela não vai estar vacinada, e aquela história, todo mundo é responsável por evitar as doenças. Então, se ela não se vacinar, por um descaso, por ter perdido ali tudo, ela pode ser um risco à população. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fechamos o livro 2. Até nossa próxima aula.